Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje nós vamos falar com uma pessoa que eu adoro, que sabe tudo do mundo de pessoas e cultura. Mas antes de começar a conversar com ela, a gente vai falar dos nossos patrocinadores que você já conhece. A V4 é a plataforma de marketing digital. Se você precisa ter marketing digital no seu negócio, saiba que eles fazem uma avaliação gratuita do seu negócio. Basta você entrar no site deles, v4.company, e falar que veio do Excepcionais. G4 Educação, onde eu sou professor de alguns cursos, e você vai encontrar os mais diversos cursos para você se desenvolver aí na sua carreira. Tem cursos do mundo físico, onde você vai lá, encontra pessoas ao vivo, mas também tem os cursos digitais, e nós temos desconto em todos os digitais. É só você colocar o cupom Excepcionais lá, que ele já vai aplicar o benefício para você. E para você que está querendo melhorar a sua saúde, sua cognição, saber trabalhar por mais tempo e com mais saúde, focado, concentrado, espaçovolpe.com.br. A gente também tem um super condição especial lá. Já passaram por aqui diversos médicos. Se você tiver curiosidade, volte aí alguns episódios para você conhecê-los, tá certo? E agora a gente vai conversar com a Mariana Adenson. Falei certo o seu nome? Olá. Ela é CHRO, que é a pessoa no top do RH da Facili, que é a primeira plataforma de social commerce da América Latina. Seja bem-vindo, Mari. Obrigada, exagerado. Por que exagerado? É a verdade, não é? Sim, mas você sabe que você tem fã-clube em casa. A gente é super seu fã, também adoro você. Adoro a forma com que você conduz a sua vida. E me enche de orgulho poder estar aqui com você. Obrigado, uma honra estar aqui com você. E vocês não sabem, a gente já tinha gravado com a Mari. E a gente teve acho que foi a primeira vez que aconteceu isso, Bru? Foi a única e primeira vez que aconteceu isso. Em quantos episódios a gente tá? 90 já? 80 e poucos? Estamos com uns 80 e poucos episódios gravados. Talvez neste momento não esteja todos no ar no momento que você está vendo, mas a gente tem um trâmite de baixar arquivo, de fazer download de arquivo, de transferir para o HD para o outro, e a gente acabou de mudar para cá. Você foi a primeira pessoa que veio para esse estúdio, e o fluxo, os processos mudaram. A Bruna se perdeu e a gente acabou perdendo o arquivo. E mas aí eu não achei ruim. E foi tipo assim, acho que uns 2 dias depois, né, Bru, da gravação? Tipo, uns 2 dias depois da gravação, eu falei, não vou falar isso pra Mari, senão ela vai morrer. Aí eu esperei, né? Eu falei só depois do que virou o ano, não foi? Falei, deixa ela passar a virada do ano, deixa ela ficar mais tranquila. Mas uma mensagem super bonitinha. Oi, tudo bem? Tem uma coisa ruim pra te contar. A gente deletou o seu arquivo. Seria possível a gente gravar de novo super formal, assim, no pedido de desculpa? Óbvio! Vamos gravar de novo, vamos fazer melhor. Não, mas sabe por quê? Porque, eu sei que é um baita transtorno da pessoa vir aqui. Pra mim é um negócio natural porque eu gravo toda semana. Pra pessoa não é natural, né? Por mais que a pessoa sinta-se confortável e tá na frente da câmera e tal. Mas, cara, é um desconforto. Você tem que vir, você tem que sentar aqui, você tem que botar o fone e etc. E luz, e câmera, e não sei o que lá. Então, é chato, né? Então, desculpa por isso. Mas o meu desconforto não é o trânsito, não é vir, não é estar com você. O meu desconforto é câmera, é microfone, é falar. Mas vamos lá, se é pra influenciar de forma positiva e ainda com você, sempre vou tomar. É lógico, porque, eu abro aqui seu LinkedIn e você tem 300 mil posições em empresas super bacanas, sempre trabalhando com pessoas, né? Então, o seu nível de conhecimento e até... Eu lembro que a gente se reunia com frequência na época da LTM, você sempre fazendo curso, você sempre muito interessada em autoconhecimento, né? Então, você tem uma bagagem que tem que compartilhar com as pessoas, né? Obrigada. Mas parte da minha bagagem, ela veio também da vivência de outras pessoas compartilhadas comigo. Eu acho que essa é a grande riqueza da minha formação, sabe? Ter tido a oportunidade de ter pessoas muito boas, com valores super enraizados, assim, incríveis, fortes, que me transformaram em diversos momentos da minha vida, da minha carreira, e me fizeram chegar até aqui, sabe? O compartilhamento de tudo isso, de todas essas posições, das experiências e o autoconhecimento, acho que ajudou, mas muito, muito, muito por conta de outras pessoas que agregaram a minha vida. Onde que
foi o primeiro momento que você falou assim, caramba, tá dando certo isso? Você começou a trabalhar e tal, mas num determinado momento você falou, caramba, tô começando a de fato sentir que eu gero valor aqui. Quando que foi esse momento que você percebeu isso? Putz, em vários momentos, assim, em vários momentos da minha história profissional, eu pensei que talvez não fosse RH o meu caminho, que eu tivesse que mudar, ir para uma área que eu estivesse usando mais a criatividade, né, do que o valor do engajamento, né, do querer transformar pessoas e organizações. Mas teve alguns momentos, principalmente durante o processo de fusão da TAM com a LAN, que foi uma das experiências que eu passei, que me fizeram ter a sensação de que estava dando certo e de que era isso que eu tinha que fazer. Assim, eu tinha que trabalhar com RH e seguir operando aí cultura, engajamento, gestão, trabalhando com o impulsionar da carreira. E eram duas empresas muito diferentes, né? Completamente diferentes. Uma era paixão e a outra era operação, assim, administração. E como foi esse processo, assim? Hoje eu converso com as pessoas sobre fusão de empresas e as pessoas morrem de medo, né? Porque falam assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Duas culturas se chocando, né? Como foi esse desafio? Foi um dos grandes desafios, assim, de aprendizagem cultural da minha carreira. E internacional, né? Você já tinha tido experiência internacional nessa época? Não, mas foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma operação fora e num processo super traumático, né? Que é você entender o melhor de cada uma das duas para criar uma nova, que foi exatamente o que aconteceu. É um momento de muita emoção, assim, de você não querer largar tudo aquilo que foi construído para construir o novo, porque você entende o valor que aquilo tem para o negócio. A sobreposição de organograma, né? Duas pessoas na mesma cadeira, e agora o que a gente faz? Teve bastante isso? Teve bastante isso. Em posições grandes, super assim? estratégicas. Uau! Super estratégicas. Isso deve ser duro, né? Decisões que foram positivas e boas, outras que foram super negativas, e aí teve que corrigir no decorrer do percurso. Mas foi uma das minhas grandes escolas. Hoje de manhã eu estava vindo até conversando com uma amiga minha, a Ju Machado, Julimena, e a gente estava compartilhando sobre essa experiência da TAM. O quanto foi profundo, assim, para quem vivenciou tudo isso. Foi uma grande escola e um lugar de grandes amigos. Eu imagino. O mundo da aviação é um mundo meio louco na minha visão, né? Porque é um business super complicado de fechar a conta, o combustível é caríssimo, né? Oscila com relação a tudo que acontece economicamente no mundo. É verdade, né? Porque preço de combustível deve dar um impacto brutal em vocês, né? E ao mesmo tempo você tem que ter um cuidado com o consumidor, né? Com as pessoas, né? A gente viu... já tem alguns meses isso, né? De como a gente ainda às vezes erra, né? Eu lembro que tinha uma moça, não sei se você lembra desse vídeo recentemente, uma moça que devia estar em alguma companhia aérea, não vou citar nomes aqui, mas ela fica indignada uma hora, porque estava passando fome, porque a filha dela também estava sem comer, eu não lembro direito a história. E aí começam a quebrar tudo. É aquele momento de euforia, assim, que todo mundo chega no limite da raiva, explode, começa a destruir tudo. Esse tipo de coisa eu vivi quando a gente teve a crise aeroportuária. Não sei se você se recorda dessa época. Teve uma crise, todos os voos atrasavam, era uma loucura. E aquilo ali eu vi eu vi o pessoal ter que chamar a polícia. Porque o cara começou a fazer um motim. Não, porque não sei o que lá, babá. Daqui a pouco veio a polícia federal e falou assim, quem que tá fazendo motim aqui? E o cara saiu algemado, falou, você não vai nesse voo. Você vai ficar lá se acalmando. Botou o cara numa salinha. É super perigoso. E qualquer coisa que acontece lá em cima. Eu acho a aviação um negócio incrível, assim. Pensa que é uma lata, um alumínio voando com 300 pessoas dentro, um cara, né, no comando daquilo. Baita responsabilidade. Obviamente. Tem toda a automação, né? Tudo...
É tudo, assim, eu vejo que é matemático hoje em dia, Sim, né? sim. Cara, o tempo do combustível, o tempo de tirar a mala, o tempo de colocar a mala. É tudo meio matemático, né? Sim, mas ainda tem a sensibilidade, né, de quem tá ali conduzindo aquilo. Eu acho um business incrível e é extremamente estressante. Extremamente estressante, mas super prazeroso, porque você tá levando sonho, você tá transportando sonho o tempo todo, né? Assim, e conectando demais, né? Porque hoje, quando a gente olha business, né? Se a gente tá falando de turismo, puta que pariu, nem se fala, né? Acho que os momentos mais incríveis das nossas vidas é viajar, é conhecer outras culturas, etc. Mas quando você tá falando de trabalho, que você pode ir para outros lugares, pô, uma das viagens que mais me impressionou foi quando eu viajei a primeira vez para fora para trabalhar. Não a turismo. O turismo já tinha ido algumas vezes, mas quando eu fui a trabalho, foi uma sensação diferente. Porque eu falei, tem alguém pagando pra eu vir pra cá. Tá me pagando comida, hotel, tudo. Foi muito impressionante, assim, pra mim. Que eu falei, caramba, olha que demais. Olha as portas que isso podem se abrir, né, pra mim. E eu acho que esse é um momento também de da demonstração de confiança. Quando você tira alguém, né, dá a palavra e a ação para aquela pessoa para executar isso numa cultura completamente diferente, né, com outros hábitos, num universo que pode ser o mesmo quando você opera um negócio, né, o fim dele, mas é completamente diferente o processo, muitas vezes. Você viveu isso, né? Sim, vivi. Como é que foi isso? Você entrou no iFood aqui... Eu já entrei para ser Latam. Para ser Latam. Para ser Colômbia, Argentina e México. E depois teve a expatriação para México. Você começou baseada no Brasil. E aí viajava por esses 3 países. México era a minha principal responsabilidade, né? Pelo tamanho do país, pela complexidade do negócio. E aí, depois foi 1 ano e meio expatriada só México, né? E foi incrível. Foi a primeira vez que você morou fora a trabalho. E como é que foi, assim, o choque, assim? Eu imagino que você já tinha conhecido as pessoas, mas deve ser diferente quando você se muda e vai morar no lugar, né? Sim, completamente diferente. Comida é diferente, hábitos são diferentes, a sua rotina ela passa a ser outra, né? Porque por conta dos hábitos locais e o trabalho também, não adianta você tentar operar sem tropicalizar. E aí você precisa ser um excelente ouvinte quando você chega, escutar as pessoas, escutar todos, né, os seus stakeholders dentro do negócio para conseguir fazer as coisas acontecerem. E foi, sim, já conheci algumas pessoas, mas foi desafiador, assim, fez minha régua subir bastante. Já tinha muitos brasileiros por lá? Tinha alguns brasileiros, mas num ambiente de quase 200 pessoas... assim, um número de 10, acho que era... 10 pessoas. 10 pessoas, então, sim. pouquíssimo, primariamente mexicanos, sim. né? E de todas as funções. Todas as funções. E você morou em Polanco? Morei em Polanco. Polanco, maravilhoso. Maravilhoso. E é engraçado isso. Esses dias eu tava falando... Já conversei com um monte de gente que não entende como eu sou apaixonada pelo México, mas quem já morou lá e quem viveu essa experiência acha incrível. Acha incrível. É um país incrível, com uma cultura incrível, com gente super amigável, né? Que quer te apresentar, que quer mostrar da onde eles vêm, qual é a história deles. Você acha parecido com o Brasil? Eu acho que a cultura festiva é muito parecida com a do Brasil, mas eu acho que é diferente. Diferente. O Brasil é um país muito pobre quando você vai ver o Brasil de verdade, né? E o México também, né? Também. Você chegou a ver essa parte do México, assim? A cidade é muito misturada, assim. Eu acho a cidade do México uma cidade do Rio de Janeiro, assim, sem praia, né? Sem a lagoa. É bem misturado. Bem misturado. Todas as classes sociais juntas. Polanco a gente fala que é uma bolha, né? Porque ali você encontra tudo... os melhores restaurantes, as lojas mais incríveis, escolas, todos os expatriados do México moram em Polanco. Acaba que os seus amigos estão ali, né? A gente vivia numa bolha, mas o acesso à cultura, né? E à informação,
você querer compartilhar daquilo que você está vivendo fora da bolha, ela é constante, né? Você ir para outros lugares sem perigo, né? Como tem aqui, e viajar no México é um país de uma riqueza natural assim impressionante, impressionante. Os cenotes na costa. Eu tô morrendo de saudade, não vejo a hora de poder pegar um avião e ir pro México visitar todo mundo que ficou ali, a família que a gente criou. E quais foram as barreiras? Teve alguma gafe, alguma dificuldade, alguma coisa que você não entendia e que te ensinaram? Várias. Ó, a gente, brasileiro, é muito cara de pau, né? Eu gosto dessa parte da sagacidade que o brasileiro parece que já nasce com isso. De ser ousado, de ser atrevido. Eu gosto muito disso. E eu cometi várias, inúmeras. E a gente sempre chega num país de língua latina achando que a gente sabe falar espanhol. E aí, quando você está inserido num ambiente que você vê que você não sabe falar espanhol, você só fala bobagem. Até você aprender a língua. E é muito mais fácil você aprender no dia a dia do que fazendo aula. Uhum. E eu fiz 3 meses, muito pouco, de aula em espanhol e fui... Antes de você ir? Não, fiz lá. Lá. Eu cheguei sem falar nada, achando que eu falava tudo. Olha só. Da experiência que eu já tinha vivido de Chile, né, com a TAM e etc. E cometi várias, algumas bem feias. É mesmo? Bem feias, assim, de falarem, como é que o RH tá dizendo isso? Isso é compliance. Como é que você tá falando um negócio desse? Como é que você tá incentivando isso? Eu falei, mas gente, a palavra completamente distinta. Assim, distinta. Mesmo. E o meu pessoal depois te chamava de canto e falava, Mari, veja só. Sim, o Vitor principalmente, né? Porque é impressionante o espanhol dele. É mesmo? Fala igual mexicano. Olha só, que legal. E ele me ajudou muito. Uma das coisas... Ele fala muito bem inglês, fala muito bem espanhol, e tem facilidade com línguas. Uma das coisas que ele me dizia, e ele me diz até hoje, né? Quando eu preciso falar um outro idioma, ele fala, interpreta. Finge que você é uma atriz e você precisa dizer aquilo, coloca o seu sotaque, muda a tonalidade da tua voz e interpreta. É isso que tem que fazer. É isso que ele deve fazer, né? Deve ser a técnica dele. O Vitor é o marido da Mari, que trabalha comigo, que também foi pro México, né? A gente se conheceu lá. Ele já trabalhava no iFood? Já trabalhava, né? E já trabalhava há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Olha só como são as coisas. Vamos se encontrar no México. No México. Sim. E aí você hoje, sim, quando eu comecei minha carreira, eu tinha sempre na minha cabeça assim, eu preciso me persistir como CTO, né? E você já tem várias passagens como diretora de RH, sempre nessa mesma função e tal. Eu imagino que você já tenha um playbook, assim, do que você costuma fazer, né? Eu queria entender um pouco desse universo, assim. O que você, quando entra numa nova empresa, você gosta de começar a organizar? Quais são as coisas que você se preocupa nesses primeiros passos que você quer dar? É time? Você se preocupa com a relação entre líder e liderado? Quais são esses elementos que você gosta de olhar num primeiro momento, assim? Eu acho que o primeiro momento de uma pessoa dentro de uma organização deveria ser igual para todos. Você precisa fazer uma imersão no negócio. E aí fazer uma imersão no negócio é você entender como é que funciona cada uma das áreas e cada um dos líderes de área, para entender como é que funciona a dinâmica. Legal. Essa é a primeira coisa que eu sempre faço. Um puta onboarding. Um puta onboarding. Ouvir muito. Como você faz isso? Você faz chamando as pessoas e conversando? Sim. Ou você vai nas áreas? Chamando e conversando, vai nas áreas, peça para ser inserido, sabe? Participar de reuniões que não tem nada a ver com o teu universo, com o contexto, mas que em algum momento vai ser importante você estar ali. Acho que esse é sempre o primeiro exercício que eu faço quando eu entro em uma organização. Quanto que é suficiente e quanto que é too much, sabe? Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser? Nunca. Porque todos os negócios, né, eles mudam muito. As pessoas mudam, as dinâmicas mudam. Nunca vai ser suficiente. Então, esse é um exercício que precisa ser constante. Contínuo. Mas os seus primeiros 30, 45 dias, ele precisa ser dedicado a isso. E quando você estiver fazendo isso, que é algo que eu sempre faço, que eu aprendi com um grande líder que eu tive, o Antônio Maciel Neto, é não negar o passado para construir o futuro. Nada do que foi feito foi ruim ou insuficiente. Foi feito porque precisava ser feito. Mas isso não muda a história para frente. Só agrega para a história se desenvolver, crescer, para melhorar.
E esse é um erro muito comum que eu vejo acontecer. O que ele exatamente quer dizer com essa frase? Negar o passado para construir o futuro, achar que tudo que foi feito é horrível, não era para ter sido feito dessa maneira, que tá errado. Criticar sem fundamento, sem entender qual era o contexto. O pessoal faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso é um grande erro. Eu acho que depois da sua imersão, de não negar o passado para construir o futuro, entender por que o passado é o passado, por que foi feito, o contexto e etc. Segundo passo, se cercar de pessoas boas, tão boas quanto você ou melhores que você. Para que as coisas fluam, para que tudo seja construído da melhor maneira possível. Não existe você administrar time ruim. Não existe isso. Pessoas ruins ou que não performam não deve estar. Talvez, para quem tem barra alta, para quem quer realmente aportar valor, olha para o time, traga pessoas boas e aí começa a operar. Quando você olha o mundo de RH, tem um monte de elementos, né? Cargos e salários, desenvolvimento da liderança, benefícios, são muitos elementos, né? Eu imagino que isso fica muito mais fácil quando você já tem uma liderança muito boa, né? E quando você não tem uma liderança boa? Quando você entra numa empresa dessa, você consegue fazer muito pouca coisa, né? Sim. Se é uma liderança descrente de gente, não considero que é uma liderança boa. Uma organização ela é feita de duas coisas, pessoas e processos. E quem operacionaliza processos são as pessoas. Por mais que as coisas estejam automatizadas, né, que a tecnologia conduza parte de muitos negócios, tem gente por trás executando. E liderança é um ponto fundamental. E ele precisa ser desenvolvido ao longo de todo o tempo. Independente se você está agora focando para o lado de remuneração e benefício, se você está implementando políticas, processos, né, sistema e etc., liderança é constante o trabalho. E o RH ele tem que ser mola propulsora para o desenvolvimento do líder. Porque é ele quem faz gestão. A gente dá suporte. É base para que isso aconteça. Liderança é fundamental. É fundamental. Quando você pega esse trabalho de ajustar as pessoas para você ter o time correto, para você conseguir fazer com que a empresa cresça de forma sustentável e tal. O que as pessoas mais me perguntam? Eu treino dentro de casa as pessoas que talvez não sejam o meu líder ideal, mas é uma pessoa que já está aqui comigo há bastante tempo. Eu trago de fora. O que você responde quando alguém pergunta esse tipo de coisa? Eu acho que as pessoas todas são ideais, dependendo do papel que elas forem executar. O que poucas pessoas fazem é descobrir qual é o potencial e explorar o potencial. Tá todo mundo ligado naquilo que o cara não é bom. Ele não é bom nisso, e é nisso que eu vou me focar. Tem que ser o processo inverso. No que o cara é bom, foca nisso. Desenvolve isso, melhora isso, potencializa isso. E não tenta desenvolver aquilo que ele não gosta de fazer, que ele não sabe fazer, e que vai ter alguém que faz muito melhor do que ele. E nessa minha busca de autoconhecimento, eu falo sobre mim, assim, né? Quando eu penso em como é que eu tenho que desenvolver potencial e etc. Eu contrato pessoas muito melhores do que eu em várias coisas que eu não sou boa, porque eu já me conheço, eu sei que eu não gosto, ou que eu não faço bem, ou que eu vou ter dificuldade, vou demorar muito. E eu foco em desenvolver aquilo que eu tenho de melhor, em explorar o melhor de mim para servir o meu time. E é isso que os líderes deveriam fazer. E é bem, né, pretensioso falar um negócio desse, né? Que eu acho que é o que as pessoas deveriam fazer. Isso é o que eu faço, é como eu penso. Mas eu concordo demais com você. Demais, porque é óbvio que tem fases da empresa, né? Você já está num nível onde as empresas que você trabalha são muito grandes. E se você não se prepara e se cerca de pessoas muito boas muito rapidamente, você fica para trás, porque a empresa vai crescer mais rápido do que você. E normalmente, no estágio que você está, na empresa que você está, você tem que preparar o time antes do crescimento. Senão, vira uma bola de neve de problemas, né? E o líder, ele só consegue aportar valor quando ele tem tranquilidade. Eu só consigo aportar valor quando eu não tô estressada ou angustiada com alguma coisa. E normalmente isso acontece se você tem gente boa te suportando.
essa questão da insegurança, né? De achar que você talvez perca o teu espaço e etc. Isso não pode existir quando você é líder. Não pode. Eu sempre digo assim, a gente está na posição que a gente está. Sim. Se tiver alguém melhor, deixa a pessoa melhor, sabe? Você vai aprender com ela. Acho que a vaidade não pode interferir no negócio, né? Mas a falta dela, né? A vaidade ela vai ficando menor ao longo do tempo, quando você vê que isso realmente não tem valor. É muito bom ser reconhecido. É muito bom. Não, é uma luta constante, né? Você que estuda muito autoconhecimento sabe. É um trabalho eterno, né? É um trabalho eterno. E é muito bom isso tudo, né? Você sentir que você agregou alguma coisa, que você construiu e etc. Mas eu tenho a mesma satisfação quando eu faço isso por alguém. Uhum. Quando eu reconheço meu time, quando eu vejo alguém que está comigo brilhando, né? Feliz. Isso me dá prazer, assim. Eu acho que talvez o meu maior papel, e daqui para frente eu quero focar nisso e desenvolver isso cada vez mais, é servir ao time e brilhar junto, sabe? Conduzir as coisas com tranquilidade, com maturidade. Quais são os rituais que você gosta de ter, assim, como a sua área em relação à empresa, né? Lá na Clivo a gente tem alguns rituais que a gente executa, alguns semanalmente, alguns mensalmente, outros trimestralmente. O que você gosta, assim, de implantar? O que você gosta de fazer que você acha que é importante ter no seu modelo de gestão? Eu já te falei isso algumas vezes, e muitas pessoas não gostam quando eu falo isso. E quem não gosta, me desculpa, mas é a minha forma de operar. Eu gosto de estar presente o tempo todo e para aquilo que as pessoas precisam. Não sou a pessoa que marca one-on-one constantemente, só quando eu preciso alinhar a expectativa ou redirecionar. Eu gosto de, uma vez por semana, pelo menos, estar com os meus diretos, para que a gente faça os nossos alinhamentos e, às vezes, para a gente não fazer elemento, só fazer bobagem. Faz umas 3 semanas que nos nossos syncs da semana é só falando sobre a vida, coisas aleatórias, nos atualizando o que está acontecendo, né? Eu acabei de adotar um cachorrinho e esse é o assunto do momento, então Você a gente tá com compartilha dois. Qual que é o nome do segundo? Jack. Jack, o primeiro? Lobito. Lobito, verdade. Lobito é gringo, mexicano. E eu gosto desse compartilhar da vida para que a gente entenda os momentos, sabe? Pessoal mesmo, bem pessoal. Eu acho que eu só consigo ser boa para eles se eu consigo entender o que eles estão vivendo. Não somente na carreira, né, na empresa, mas também na vida pessoal. Porque influencia bastante, assim, né? A gente não separa o profissional do pessoal, é tudo a mesma coisa. Então, eu acho que eu gosto de ser presente nesse sentido, sabe? Eu tava te falando agora da minha relação com a Elo. Uma vez por semana a gente estar juntas para dividir a nossa agenda. Então, a gente trabalha, almoça, faz reunião, vai no médico, vem gravar podcast. A Elo tá aqui também. A gente compartilha a agenda para dividir, assim, porque... Poxa, faz 3 semanas, por exemplo, que a gente não consegue... se ver ou falar, né, o que está acontecendo além do trabalho. E eu acho importante, assim, e não faço mais isso porque, por exemplo, o Marcelo e a Nath não moram em São Paulo, então fica um pouco mais difícil de estar fisicamente juntos, mas o tempo todo no WhatsApp, o nosso ritual é estar presente quando a gente precisa estar presente, assim. Eu digo para as pessoas, você sabe, eu dou muitas mentorias, e as pessoas às vezes perguntam, eu falo assim, gente, deixa eu resumir bem simples aqui para vocês. Todos os problemas que vocês têm são de comunicação. Todos. Na hora que você for olhar a raiz do problema, você vai falar, puta, cara, a gente não alinhou direito, a expectativa não estava certa, tinha alguma questão com relação de comunicação. É por isso que a gente cria processo, é por isso que a gente adiciona sistema para a comunicação fluir melhor. Tanto que uma empresa de 5 pessoas funciona maravilhosamente bem, porque tá todo mundo na mesma sala, todos os dias, todas as horas, todo mundo sabe de tudo, né? É muito fácil de resolver isso. E às vezes eu acho que as pessoas complicam tanto o processo de tipo assim, não sei fazer o one-on-one, como é que faz? Eu falo, sabe o que é o one-on-one? É sentar e conversar.
Ai, mas não tem uma estrutura, não tem um jeito. Eu falei, Tá bom. se você não souber, senta e conversa sobre qualquer coisa. Pergunta como tá o trabalho, como é que tá a vida. Eu acho que a gente às vezes vai criando umas complexidades, né? Sim, de nomes sim, bonitos. sim. Que, a gente precisa ser, às vezes, ser humano, né? Sim. E conversar tão simples como você tá falando aqui, né? Sim. E uma das coisas que eu acho que foi bom na pandemia foi trazer a vulnerabilidade para a normalidade. E eu tenho aproveitado muito isso e gostado muito disso. É algo que a gente não deveria perder. E Explica melhor isso. você poder dizer que você não tá bem, você poder dizer que não quer, que hoje não, eu não quero, hoje, né? Hoje eu não tô bem, não tô legal. Você poder desabafar, contar algo pessoal sem ser julgado e criticado, porque tá todo mundo vivendo a mesma situação. E eu não gostaria de perder isso. E eu acho que a troca, né, de líder e liderado, ela melhorou, mas a comunicação ainda é um grande ponto, como você colocou. As pessoas ainda acham que elas precisam criar rotina e precisam utilizar as nomenclaturas bonitas, né? O feedback, o one-on-one, o plano de desenvolvimento, essas coisas todas que foram criadas, enfim, um momento que era importante e oportuno, para poder fazer o negócio acontecer, estar juntos, né? E não, é comunicação pura, e a comunicação é trocar ideia, sentar, bater papo, é exatamente a troca que a gente está falando. Quanto a gente não trocou, quanto não foi rico batendo papo aqui de 5 minutos, estou passando por isso, está acontecendo isso, né? Não sei o que eu faço, muitas vezes, né? É isso, é trocar. E acho que teve muitos mitos do passado, né? De a gente achar que a gente não pode falar sobre coisas pessoais, né? Já teve esse mito. Não sei se em todas as empresas foram resolvidos, mas eu acho que no nosso mundo de startup isso meio que já é resolvido, né? Isso que você está falando também é em relação a você normalizar o ser humano, porque isso é uma característica do ser humano. De você não estar bem, nós temos altos e baixos, nós temos dificuldades, né? Eu acho que quando a gente olha para isso, eu tenho a sensação que a gente progrediu muito, mas eu ainda tenho a sensação que eu falo, cara, se a gente ainda tá tendo que discutir essas coisas tão básicas, ainda tem muito que evoluir, assim, no mundo corporativo, né? Porque ainda tem chefes que são mais tradicionalistas, que são bem old school ainda, né? E ainda não entendem isso totalmente, né? Sim. E tudo é relação humana. É a pessoa e o processo. E não adianta, é a relação humana. É a relação humana. Como é que você vai impulsionar as pessoas para que elas executem o melhor? O melhor. E, independente se você é chefe ou não, se você... né, é o time que você precisa influenciar ou não. Essa é a relação que acontece com os pares, né? Com o subordinado de um cara de uma área completamente diferente da tua. É como é que você influencia as pessoas. E não tem a ver com hierarquia. Não tem a ver com hierarquia. Porque eu lembro de momentos da minha vida em que eu tive que influenciar, que eu era uma analista. E influenciava. É possível, né? Claro, claro. Comunicação, relação humana. Comunicação, relação humana. E comunicação e relação humana. É isso. O que você pensa a respeito de progressão de carreira? Quando que é o momento certo de dar um aumento? Quanto que deve ser esse aumento? A gente está vivendo uma baita maluquice aí, até que deu uma reajustada no dólar agora, mas ainda assim, o dólar está alto, tem muitas empresas gringas contratando. Tá difícil contratar algumas posições específicas. Como que a gente qual a sua visão sobre valorizar as pessoas e progredir essas pessoas em direção a mais salário, mais cargo e assim por diante? Como que você lida com isso? Eu acho que tudo tem que ser feito no momento certo da organização também. Eu acho que não dá para alavancar as pessoas sem ter certeza do que você está fazendo para o business e para a pessoa, porque muitas vezes a gente puxa a régua de quem não está pronto ainda e acaba... queimando a largada. Queimando a largada, eu ia falar um palavrão. Mas exatamente isso, queimando a largada. Reconhecer sempre, e às vezes não é só através de dinheiro. Né? Você pode reconhecer de outras formas. Confiando e ajudando a viver uma experiência internacional em algum momento, dando projetos diferentes,
perguntando o que o cara quer fazer e deixando ele fazer aquilo que ele quer fazer. E se a empresa pode reconhecer financeiramente, reconheça. Momento certo são todos os momentos. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o business, com o momento da organização, do que com qual é a hora certa. Porque a gente que vive no mundo de startup, às vezes você não pode, Não pode né? fazer isso. E aí, nesse momento, o que faz? Cara, você incentiva e motiva de várias outras maneiras, né? Hoje a gente tem a prática das RSUs, que não tem algo mais atrativo hoje no mundo das startups do que isso, né? Você poder reconhecer no longo prazo, para que a pessoa aporte valor no longo prazo também, né? Consiga crescer através do reconhecimento, do crescimento da empresa, da organização. E conversando, joga aberto, explica qual é o momento. Seja transparente. Seja transparente. E se a pessoa não entender, tá tudo bem, deixa embora. Eu acho que você falou um negócio que, putz, eu sempre falei de um jeito, mas você deu uma explicação que eu nunca tinha ouvido, né? Toda pessoa é certa, mas às vezes a pessoa tá no lugar errado. E eu sempre digo assim que um dos pilares, um dos papéis fundamentais de todo líder é saber colocar as pessoas nos lugares certos. Porque às vezes você tá com a pessoa certa e você coloca a pessoa no lugar errado. Mas se você coloca ela no lugar certo, é um encaixe que faz a diferença, né? E eu vejo isso acontecer às vezes, porque a empresa cresce rápido demais e a pessoa ou não acompanha ou desencaixou. Então é um negócio que você precisa estar de olho para você saber fazer isso bem, né? Porque às vezes a pessoa quer dinheiro, mas às vezes ela não tá feliz mais com o que ela tá fazendo, né? Sim. A liquidez, ela é muito importante para todas as pessoas, e tem momentos da vida que ela é mais importante do que outros, né? Porque a gente precisa prover um lar, a gente é com a grana que a gente compra educação muitas vezes, né? Para ter acesso a conteúdos exclusivos, você precisa da grana para o teu entretenimento, para você viajar, descansar, curtir com a sua família. E tá bizarro a forma com que a moeda, né, tá escravizando a gente quando você fala sobre o seu consumo básico e o consumo básico de várias pessoas, né? Como as coisas estão caras, como você parou de ter acesso. E aí eu fico imaginando pessoas com menos acesso, né, do que o nosso, por exemplo. Quanto deve ser difícil. A grana, ela é importante, e a liquidez, ela é importante em vários momentos da vida da gente. Atingir nossos sonhos, né? Tipo, eu acho que eu digo que um líder, ele precisa saber quais são os sonhos dos seus liderados, né? Porque a gente tem um pouco esse papel de tentar cruzar o sonho da empresa com o sonho da pessoa, né? E acho que mostrar a estrada que ela pode seguir, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas mais jovens, elas ficam meio perdidas, assim, né? Então a gente precisa dar um pouco o norte, falar assim, ó, você poderia trilhar esse caminho, ou esse caminho, ou esse caminho. E meio que ajudar essa pessoa a refletir, porque eu vejo que o jovem, às vezes, ele não sabe nem refletir sobre o que vale, o que não vale, né? O que eu ia dizer é que você precisa da grana pro todo, né? Pro teu sustento, para se manter. Mas no trabalho, ela não pode ser o seu principal motivador. Porque senão você não vai realizar. Você não cresce, você não se desenvolve, o reconhecimento não vem. Você deixa de fazer os 100, passa a fazer os 50. E aí não vai valer a pena, nem pra pessoa e nem pra empresa. E o jovem que não olha pro aprendizado em primeiro lugar, uma hora vai pagar o recibo, vai vir a conta para pagar, né? De não valorizar a experiência. O conceito, ele é extremamente importante, né? A educação é extremamente importante, mas tem algo que é muito mais valioso do que tudo isso que a gente está falando, que é experiência. Rodagem. Quilômetros rodados. Isso é muito importante. E isso só vem com o tempo. Só vem com o tempo. Com a prova, com o erro e com o acerto. E errar e acertar faz parte de todo o processo. E pro cara que é bom, comprometido, o reconhecimento financeiro, ele sempre vem. Ele sempre vem. Ninguém vai querer perder alguém que é bom.
A não ser que esteja passando por, né, uma situação extrema dentro da organização e que realmente não tenha como, mas ninguém vai querer perder quem é bom. Vai sempre valorizar, vai dar os melhores projetos, né? Vai ser a pessoa da confiança que vai substituir, né? Vai ser ali a sucessão, vai estar junto tomando decisão, amarrando a dinâmica. Ninguém quer perder. Quando você, pela sua experiência, né, de tantos anos trabalhando nisso, quais são as principais razões pelas quais as pessoas são demitidas? É por performance? É por comportamental? Qual que é o mais comum, assim? Comportamento. Ele tá altamente ligado à performance. Altamente ligado à performance. Se você é um cara que se comporta mal, você não consegue nem performar, porque ninguém faz nada sozinho. Você sai da tua influência, né, do jogar junto, do time, do resultado, para viver de maneira isolada. O ambiente te expurga, né? Ninguém sobrevive com um comportamento extremo dentro de um grupo. Isso é para tudo na vida. Eu não consigo separar as duas coisas muito bem, assim, não tá claro para mim, mas o comportamento, ele estilinga o resto, sabe? Uhum. Sempre o motivo de um desligamento. Eu olhando assim, a maioria das vezes que me incomodava mesmo, não é porque a pessoa não estava produzindo tanto, era muito mais... Reclamando, comportamento, mal. É quando a pessoa começa a virar mais problema do que solução, né? E assim, no meu universo, que é de tecnologia, eu acho que a gente teve experiências de trabalhar com pessoas muito inteligentes, porque a formação brasileira em ciência da computação não é das melhores do mundo. Então, se você quer ser bom no seu trabalho como engenheiro de software, você precisa estudar sozinho. E aí, os autodidatas, eles, algumas vezes saem alguns gêniozinhos que começam a ler 10 vezes mais que todo mundo, praticar 10 vezes mais que todo mundo, e viram meio que aquelas estrelas. Só que normalmente são pessoas que se destacam muito somente pelo lado técnico. E o lado comportamental, na hora que ela começa a trabalhar de forma colaborativa, entra em choque, porque ela não sabe trabalhar de forma colaborativa. E aí você tem gênios, que são os brilliant assholes que a gente fala, né? Que são as pessoas que, são o gêniozinho complicado de se trabalhar com as outras pessoas. Eu já me beneficiei de pessoas assim, durante alguns momentos que a gente estava precisando ter muita velocidade, andar muito rápido, mas eu percebo que essas pessoas, conforme a empresa vai crescendo, elas viram um empecilho e elas viram uma trava em algum momento para você crescer. Você já teve experiências com pessoas assim? Muitas. Como você lidava com isso? Muitas. Super difícil lidar com isso. Quais problemas você experimentava? Eu tenho um problema muito grande com quem não valoriza o outro. Eu acho que as pessoas, elas se complementam. E para mim, a beleza do trabalho é a complementaridade humana. Uhum. Eu sou feliz porque eu tenho gente que me completa. Feliz trabalhando, né? É complementaridade humana. Eu acho que essas pessoas, quando têm dificuldade de olhar para o outro e ver o valor dele, até na própria função, porque eu acho que, por mais que o cara que testa só testa, o cara que desenvolve só desenvolve, você vê a continuidade do seu trabalho no outro, você nunca faz nada de maneira isolada. Eu tenho muito problema para lidar com isso. É mesmo? Eu também. Porque muito. O valor número 1 da Clivo é a gente do bem. Porque em todos os lugares que eu passei tinha um brilliant asshole, e pra mim sempre foi muito traumático, e não pra mim. Porque quem busca autoconhecimento olha e você sabe a raiz daquela raiva, daquela grosseria, daquela reação estranha, que não tá cabendo pro momento. A gente olha e a gente fala, meu Deus, essa pessoa tem um nível de autoconhecimento tão baixo. Eu já fui assim, eu já vivi isso, eu já fui assim. Todo mundo é assim em algum momento da vida. Total. Todo mundo é assim em algum momento da vida. E por mais que a gente tenha autoconhecimento, em algum momento isso se manifesta e você fala, epa, tá se manifestando por quê? E você toma consciência do porquê e você corrige, né? Isso começa a ficar, acho que, cada vez mais espaçado, né? Sim. Que é a rodagem que você falou, a quilometragem. Quando a gente é muito jovem e começa a ter sucesso, a gente... Normalmente, e eu sei porque eu já vivi isso, eu já passei por isso e eu tô falando de mim agora. Você começa a ter sucesso, começa a ter ascensão, começa a brilhar,
te enche de confiança, de que eu sei o que eu tô fazendo, eu poderia estar no lugar dessa pessoa, eu tô fazendo muito melhor do que essa pessoa, eu faço muito melhor que essa pessoa. Você não sabe a complexidade que é determinadas posições maiores do que a sua. E você só sabe disso o dia que você senta na cadeira e se ferra. E vive. E essas pessoas, elas não conseguem perceber isso, né? Os jovens, né? Eu percebo isso demais. Porque não é uma complexidade, eu que fui programador, existem complexidades absurdas de você sentar e tentar resolver um problema muito complexo. Eu lembro que às vezes eu levava uma semana para tentar resolver um problema. Eu tava empacado, que eu não sabia como resolvia um pedacinho de código, qual a melhor solução. Eu ficava semanas, porque não tinha gente para colaborar. No começo da minha carreira eram poucas pessoas, então era eu como programador, tinha um designer, sabe, para fazer uma startup inteira. Mas é torturante. Mas depois que você começa a crescer, não são mais esse tipo de problema que você tem. Você começa a ter outros tipos de problemas que são bem mais complexos, que são, eu diria que primariamente problemas sociais, digamos assim. Às vezes político, às vezes de uma responsabilidade muito grande que você tem, né? São outros problemas que essa pessoa não percebe, porque quando você olha e fala, isso é muito simples, né? É muito simples, mas não é, né? Não. E o costurar por trás de tudo isso, numa posição de gestão, né? Uma posição em que o risco ele é maior e você precisa tomar decisão. O complexo é você entender como isso tudo impacta nos outros. E muitas vezes não é operacionalizando algo. Quando a gente é mais jovem, a gente operacionaliza muito mais do que a gente assume risco e toma decisão. E a gente acha que é fácil. Né? O cara tá lá, fazendo reunião o dia inteiro, né? Fica decidindo, isso aí até eu. Agora quem tá aqui fazendo PowerPoint, a planilha Excel, né? Fazendo código e etc, programando, né? Sou eu. Não é bem assim. Não é bem assim. As coisas só vêm com o tempo. Vêm com o tempo. E uma das coisas que eu sempre digo é que eu tive muita fortuna ao decorrer da minha jornada profissional. E a minha fortuna foram as pessoas que me puxaram para cima. Sempre muito mais velhas do que eu, com muito mais maturidade do que eu, e que me posicionaram no lugar correto de dizer, olha, você tá errando, você tá desviando o teu comportamento, isso não é você tá sendo influenciada da maneira errada, não deixa te influenciar. Porque isso acontece, né? A gente, quando é muito jovem, também é influenciado de uma maneira negativa. Total. E estimulado, às vezes, a ter um comportamento que não é o mais amistoso ou que não é colaborativo. Normal que isso aconteça. Por isso, é importante buscar o autoconhecimento. E você tá falando de mentores que você teve, né? Sim. De pessoas que te desenvolveram para você tomar consciência do que você precisava melhorar e potencializar suas qualidades. Como é que você escolhia seus mentores? Foi um negócio que veio orgânico? Você teve a sorte de ter um chefe muito bom que se tornou um mentor seu? Ou você identificava pessoas na estrutura e falava, esse cara aqui é muito foda, eu vou grudar nele. Vem com. Eu acho que a mentoria ela vem muito com admiração. E também como você observa as coisas. Você é uma pessoa que eu tenho um mega respeito e todas as nossas conversas servem como mentoria porque eu te escuto. E eu vejo muito reflexo meu em você, na maneira como você conduz as coisas. Hoje em dia, escutando sobre você, né? Eu vejo o quanto o Vitor te admira e o quanto ele fala das coisas e como você executa, lidera, etc. Isso me influencia e, obviamente, me instiga a procurar. E isso dentro de uma organização é muito comum. Você olhar outras pessoas e falar, putz, eu quero estar perto dele, eu quero escutar mais, eu quero participar de encontros, eu quero ter oportunidade de coletar informação, de entender como é que ele conduz. E eu sempre fui muito atrevida nesse sentido, né? De ir lá, perguntar, falar, não ter vergonha, querer trocar. E eu acho que por onde eu passei, eu fiz esse tipo de aliança, sabe? De troca. Muitos ficaram, outros eu acompanho, né? Distante, mas muita gente eu ainda troco e eu escolhia muito, vinha organicamente e vinha de forma provocada. Como é que se usa um mentor? Bem usado, assim, para ele de fato te ajudar, porque eu vejo você falar de muitas pessoas que te ajudaram na sua carreira, e eu sei que você faz muito bom uso desses mentores.
como é que você usa ele naquele momento? Você fala sobre as suas dificuldades, o que tipo de coisa você pergunta, como é que você faz isso, como é que você fez isso para te potencializar? Ai, eu sempre provoquei encontros, né? Hoje em dia, encontros online, mas eu sempre tentei estar perto, assim, perguntar o tempo inteiro, dividir. E muitas vezes eu sabia o que a pessoa ia responder pelo perfil, né? Pela forma com que eu já tinha visto se comportar. Era coisas que eu queria fazer e também endossar uma decisão que eu estava tomando. E era a maneira com que eu tinha também de me escutar, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente demora mais para que algumas coisas na vida da gente aconteçam, e eu falo também da nossa vida pessoal, a gente não toma decisão porque a gente não se escuta. Eu falo alto comigo. Eu procuro pessoas que falem alto comigo, para que eu me escute muitas vezes no meu reflexo, né? Eu falo, poxa, às vezes eu vejo reflexos meus em você, vejo nos meus amigos, né? Nas pessoas que me mentoram. E eu procuro escutar. E Isso eu provoco o encontro. E é importante isso, né? Porque você precisa ter a humildade de falar, essa pessoa tem coisa para me agregar. Ninguém é perfeito, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, não, fulano é bom, mas ele tem isso, isso e isso. Mas, cara, se você é humilde o suficiente, você consegue separar, porque todos somos seres humanos e temos defeitos. Você precisa saber aproveitar o que é de fato bom de cada pessoa, né? Extrair o melhor de cada uma dessas pessoas, né? Eu vejo que você sempre fez isso muito bem, né? Talvez não seja à toa que você esteja onde você tá, né? Eu tive sorte de ter muitas pessoas boas me cercando e poder desfrutar disso na minha vida e durante a minha carreira, né? Em exercer esse ofício de recursos humanos, poder ser isso para as pessoas também, mas muitas vezes o mentor, ele assim, as pessoas que te conhecem, elas vão falar para você o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas entendem ser melhor para ti. E muitas vezes aconteceu de eu saber que eu tava fazendo a coisa errada, e aí eu falo, putz, eu vou falar com essa pessoa, que essa pessoa vai falar em voz alta comigo que eu tô fazendo a coisa errada, e aí eu vou ver que, né, eu vou sentir, vou parar de pensar, tentar pensar diferente. Teimosia, coisa da idade. Você acredita em avaliação de performance? Depende. Explique. Quando você começa a comparar as pessoas e tentar colocar elas numa caixinha, isso não dá certo. A avaliação de performance, ela foi criada, eu escutei isso recentemente, para você demitir as pessoas. É mesmo? Foi criada para que você tivesse registro de determinadas coisas para você poder demitir uma pessoa. Para ter comprovação de que, viu, não aconteceu. E hoje em dia a avaliação de desempenho ela é usada para promover alguém, para reconhecer alguém. Eu acho que comparar as pessoas não é legal, porque elas não executam a mesma função, a não ser que elas executem, aí dá para você comparar, né? Performance e entrega. Não é legal você caracterizar por caixa ou pelo momento, né? Eu acho que muitas vezes a gente coloca selos que não são legais e que não representam a pessoa como ela é, por conta dos momentos em que a gente vive. Tem projeto que você vai fazer e vai sair horrível, e tá tudo bem, vamos corrigir no meio do caminho, esse é o estímulo e o incentivo que você tem que dar, e não a penalização de, olha, você fez tudo errado, né? Muitas vezes acontece o erro porque a pessoa tá sozinha, não tem apoio, não tem suporte, ou porque você endereça uma meta e o cara fica tão aficionado em bater a meta que não vai te ajudar, né? Não tem um compromisso com a organização, somente com ele e com aquilo que ele tem como propósito na física, não na jurídica. Eu acho que a forma com que as avaliações de desempenho estão sendo feitas hoje, elas são muito injustas. E eu tô para ver coisa nova, inovadora sendo feita, em que a gente avalia as pessoas para reconhecer da maneira com que deve ser, né? Olhando para aquilo que ela tem de melhor e não discutindo, o cara tem que desenvolver isso, o cara é ruim nisso.
ele é ruim nisso, tá bom. Quem é que vai fazer isso melhor do que ele? E como é que a gente consegue fazer essa troca? Complementaridade humana, tá faltando isso nas organizações. O estímulo do complemento, sabe? Quando a gente está numa organização, a gente acaba tendo contato com, para cima, para baixo, para os lados. Você gosta de fazer esse trabalho da pessoa receber feedback de todos os lados? Você acha que isso é um trabalho mais focado no líder? Qual que é a sua visão em relação a isso? A troca, ela precisa ser com todos. E, obviamente, né? Sempre com respeito e entendendo qual é o limite. Para gerar confiança, para gerar conforto e para buscar melhoria. O feedback hoje, a gente já falou sobre isso, né? Que ele foi muito banalizado, né? As pessoas esqueceram do diálogo, da troca. O feed é aquilo que você manda e o back é aquilo que volta para você. E normalmente só tem o feed. Né? A gente só tá mandando quando a gente tá fazendo um processo como esse. Não tem a volta, não tem o retorno. Que é tão valioso quanto. Então, eu gosto muito dos diálogos, eles têm que acontecer em todos os níveis da organização, porque não existe função isolada. É o que a gente estava falando do cara de tecnologia. Não existe ele só desenvolver. Ele vai desenvolver, alguém vai testar, depois vai corrigir, a outra pessoa corrige, até chegar no modelo ideal e final, e todo mundo fez parte da cadeia de desenvolvimento. Não existe dentro de uma organização uma função solitária. Então, precisa ter a troca e o diálogo com todos. Eu acho que, quando a gente tá conversando, é natural você falar sobre algumas coisas que não estão indo bem. E eu acho que criou-se uma trava tão grande em relação ao feedback que hoje as pessoas escutam feedback, elas... as meninas que a gente trabalha, elas primariamente vieram do mundo mais tradicional, que é o mundo da saúde, hospital, clínicas, onde não existe muito isso. Então, na hora que você fala que vamos apresentar o resultado da pesquisa de clima, pânico. Meu Deus! Porque elas acham que vão ser demitidas. Sabe? Elas têm medo desse tipo de coisa. As pessoas são muito medrosas quando a gente fala de mudança ou quando fala de endereçamento de alguma coisa. Sempre olham pra coisa ruim, né? Alguma coisa vai acontecer e que não vai ser boa. Exatamente. E o que aconteceu? Trabalhar, eu sempre falo isso e vou repetir. Trabalhar é muito bom. Trabalhar é extremamente prazeroso. É divertido você estar numa organização contribuindo, vendo teu resultado, ou, né, aportando valor, influenciando a vida de milhares de pessoas, ou no ambiente em que você está, ou para influenciar quem está comprando, consumidor e etc. É maravilhoso isso. Por que é que a gente criou tanta coisa ruim para poder operacionalizar um negócio? Sim. Eu também acho. As pessoas têm medo de uma pesquisa de clima. A pesquisa de clima, ela vai te mostrar coisas que você precisa atacar. É só isso. É só isso. O que as pessoas estão sentindo e que não tá legal pro ambiente que a gente quer construir. As pessoas estão se sentindo cansadas, as pessoas estão se sentindo pouco reconhecidas. Tá, pega esses dois, né, focos, ataca isso. Ataca aquilo, resolve aquele problema. É bem isso. E o RH tem que estar focado em resolver o problema. Tá com problema no ar-condicionado? É o RH que tem que resolver, sim. Tá incomodando o ambiente? Vai lá, resolve o problema do ar-condicionado. Né? A cadeira tá quebrada? Resolve o problema da cadeira. O cara tá com um problema de entender qual é a função dele? Resolve isso. Não tem meta? Vamos construir meta. Essa é a posição de recursos humanos. É servir o ambiente para fazer aquilo evoluir, crescer. Estar inserido nisso. É isso aí. Sensacional. Sim. Obrigado, Mari. Adorei Obrigada nosso papo. Dessa vez não vamos deletar, né, Bruna? Se ficar ruim, deleta, Bruna. A Mari falou assim, eu acho que o Toledo apagou o episódio porque não ficou tão bom. Ficou muito ruim. Aí eu pensei, de jeito nenhum, Toledo é o cara da verdade. Isso eu já te disse isso no outro episódio, né? Quando o Vitor foi pro primeiro offsite da Clivo, ele voltou em casa, assim, exausto, com a cabeça explodindo, soltando fumaça, de tanto que pensou, de energia, de tudo. Ele falou, o Toledo é o que ele fala, tô impressionado. E é isso, eu pensei, ele não mentiria. Ele não falaria pra mim uma coisa que não é verdade. Se a gente tiver respeito, a gente tem que ser o que a gente é, Eu sou um cara que tem energia, que tem emoção, né? E se você tem respeito,
com as pessoas. Por isso que a maioria das pessoas, pessoas mais sensíveis, assim, eu falo, eu sou assim, eu sou intenso, mas você pode falar tudo que você quiser. Eu tive uma conversa recente com a Bruna, eu falei, Bruna, eu sou assim, o dia que você quiser sair, você pode sair, não tem problema, eu vou te ajudar a sair, porque as pessoas têm medo, né? Pô, não tá legal aqui, pode sair, eu vou te ajudar, a carreira é sua. E não parece uma coisa tão distante, quando a gente fala isso, que é o que a gente deseja, né, da liberdade, das pessoas estarem pautadas na verdade, parece que é utópico, parece que isso não existe, tá falando bobagem, né? Ela tá vivendo no mundo da lua, Alice no País das Maravilhas, e não é isso. Um negócio tão... a essência, deveria ser isso, primariamente, né? Eu tenho gostado muito Você já ouviu falar do Murilo Gun? Não. Murilo Gun é um comediante, ele é um menino genial, ele começou nesse mundo de stand-up comedy, ficou super famoso, ele tem um vídeo muito legal, quem não assistiu, assista esse vídeo, que é O Estagiário, e é uma sketch que ele faz de comédia, e, sensacional, esse vídeo é muito bacana, é um vídeo antigo, se alguém puder, vai aí nos comentários do YouTube e coloca esse vídeo. O Murilo, ele mudou muito, porque ele começou a estudar muito autoconhecimento, e ele começou a virar um bicho grilo mesmo. E aí um dia ele me chamou, fui lá na casa dele, tava ele descalço, com aquela calça meio de fibra de coco, sem camisa. Eu falei, caramba, pode crer. Eu sabia que eu ia chegar num ambiente diferente, porque ele já tava com essa cabeça meio diferente. E ele diz um negócio que ele fala assim, cara, eu acho que o futuro é a gente voltar para resgatar a nossa essência. Eu não acho que a gente vai voltar a sentar em roda de fogueira e começar a viver em comunidades, eu acho que isso dificilmente acontece. Mas o que eu acho legal dessa parte é que você resgata as relações humanas, onde as pessoas voltam a conversar, onde você deixa de ter sua atenção 100% focada no celular, que você olha no olho, que você escuta o coração da pessoa, o que de fato ela tá querendo dizer pra você, o que ela tá passando pra você. Esse tipo de coisa que eu ainda vivi um pouquinho na minha infância, assim, com a família da minha mãe, quando a gente ia lá pra Bahia, que hoje se perdeu por completo, que é muito difícil de você ter isso hoje em dia. E isso deveria ser uma extensão do que acontece na empresa, que a gente não tem tanto assim, né? Uma empresa mais humana, uma empresa que conversa. Uma empresa, somos seres humanos tentando buscar um sonho juntos, né? Sim, tá todo mundo na mesma roubada. Todo mundo. É isso aí. Obrigada. Valeu, foi demais. Sim, adoro você, obrigado. Obrigado, eu também te adoro. Foi mais light essa? Foi. Mais preparada. Não tremi, não fui no banheiro. Mas, ela não gosta muito das câmeras, mas ela veio aqui. Obrigado, Mari, valeu. Um beijo. Você que ficou até aqui, não esquece, deixa seu like, manda esse episódio pra alguém que gosta desse mundo de RH ou tá passando por problemas no mundo de RH e vai se beneficiar com esse episódio, beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana.